Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos juntos novamente no seu televisor, o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós já estamos no ar há quase 10 anos neste horário. Com que finalidade? Fazer com que você possa entender que com Jesus Cristo você pode ter uma experiência bonita que mude sua vida, mude seus hábitos, mude seu destino. Jesus Cristo transforma tudo nas nossas vidas. Você vai ouvir em seguida uma boa entrevista e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem que vai abençoar o seu coração. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Mais um sábado com vocês e hoje para bater um papo aqui com a Sônia Silva. A Sônia, ela é fonoaudióloga, professora de estudo bíblico e ela tem um lindo testemunho, não só da vida dela, mas também do que Deus fez na família dela, principalmente no seu filho, um grande livramento, um milagre mesmo do Senhor. E nós vamos bater esse papo hoje com a Sônia. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, bom dia, Claudete, bom dia a todos que estão assistindo o programa. Estou muito feliz de estar aqui, para poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. É verdade, nós precisamos contar as coisas boas, né? Tanta notícia ruim nos jornais, na TV. É e o nosso programa está aqui para contar boas notícias, boas né? Notícias. O Evangelho é a boa nova. É a boa nova. Sônia, você teve um encontro com Jesus. Né? Isso é tão importante. Como é que aconteceu esse encontro na sua vida? Eu tive uma influência. Minha tia, chamada Marlene, meu tio Ademir, que era um pastor, a gente era envolvido com eles, mas a gente não tinha compromisso, né, com a igreja. Íamos às igrejas deles, nas férias, ou em festividades, e a gente tinha esse meio, a gente ficava... Sim. Tinha uma simpatia. Uma simpatia pelo Evangelho. E um certo dia, minha irmã aceitou Jesus numa igreja e houve um bloqueio muito grande da nossa família. Ela estava muito nova, com 13 anos, e ela orou a Deus e falou com Deus que queria servir a Ele, mas ela queria a minha companhia e ela só serviria se eu fosse primeiro. E passado 8 anos, eu aceitei Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor. Me sentia vazia, me sentia sem vida, me sentia muito desamparada, sem saber Por quê? Tinha pai, tinha mãe, tinha Sim, tinha família, tudo e me tinha um sentia vazio. mal. Tinha um vazio. Com 17 anos. Com 17 anos. Fui numa festa da mocidade dessa igreja e ao chegar lá, o Espírito Santo me tocou para ter a alegria que aquelas jovens estavam tendo naquela igreja. E eu falei, Senhor, eu quero essa alegria. Eu preciso dessa alegria. É uma característica, né, de quem tem Jesus. É a alegria de viver. A alegria de viver. E aí, naquela noite, eu aceitei Jesus. Passado uma semana, minha irmã estava em casa, eu recebi a visita dos jovens dessa igreja para me dizer como funcionava, as coisas... Convidar para as atividades. Isso, me convidando. Aí a minha irmã apareceu na sala, enquanto eles estavam lá, e falou, olha, eu quero contar um testemunho de que eu fiz um trato com Deus, um pacto com Deus, eu orei a Deus e Ele hoje está se cumprindo. A minha irmã aceitou Jesus primeiro e agora eu também quero aceitar Jesus. Foi uma comoção muito grande, porque ninguém esperava aquilo e nós até hoje servimos a Deus, minha família aceitou Jesus, todos nós servimos. Que bom. E dentro dessa cenário tão lindo, né, de crescer, ser uma jovem com Cristo, você conheceu seu marido, casou-se, teve o seu primeiro filho. O meu primeiro filho. Hoje você tem 3 filhos. 3 filhos. 3 rapazes, Eric, né? Éder e Ramon. Já crescidos, né? Isso, o Eric está com 29. O Éder está com 26. Engenheiro de petróleo. Isso, o Éder 26. É um corretor de imóveis e representante de laboratório. E o outro ainda é estudante. E ele está estudando, fazendo até... como que fala? Ele faz curso para comissário de bordo. Ah, sei, com 21 anos, com não é? 21 anos. Então, você iniciando a sua família
aconteceu aí um momento muito triste, muito difícil. Foi muito difícil, mas geralmente um momento de Deus na sua vida. Foi um marco. Triste, mas foi o momento do milagre. Como é que foi isso? Nós éramos felizes, tinha a nossa família. Servindo a Deus. Servindo a Deus, naturalmente. Porque nós todos estamos sujeitos, a passar pelos momentos difíceis da vida. Isso. Você ter um encontro com Jesus, isso não faz você ficar blindado contra os problemas, as enfermidades, os acidentes, não é? E aí o que aconteceu? O Eric frequentava um maternal, né, com 2 anos e 9 meses, e uma tarde, meu marido Adonias foi lá e foi buscá-lo. E um carro veio desgovernado numa rua que era uma ladeira, pegou os dois por trás. E andando, eles estavam andando? Andando, atravessando a rua, o carro veio, eles não viram, e o carro pegou eles. E aí bateram com muita força no chão, meu marido teve afundamento de crânio, ficou desacordado, foi levado para o hospital imediatamente. Como tinha uma maternidade perto dessa escola, o Eric foi levado até essa escola. E ali, como ele foi levado ali, os médicos me orientaram, olha, me chamaram e falaram, não tem condições de cuidar dele, leva ele para um hospital maior. Na hora apareceu um carro com meu irmão, uma Fiat, que só cabiam 2 pessoas, fomos nós 4 ali, a mais de 140 na Dutra por hora, e nesse trajeto nós percebemos que ele estava sem ar. Ele respirava com muita dificuldade, inchava muito e a gente não sabia o que fazer. Deve ter, o acidente atingiu os pulmões dele, né? Bateu nos pulmões e os pulmões fecharam. O ar entrava, mas não saía. E aí não tinha saída de ar, ele foi inchando, inchando, e quando chegou no meio da pista, até chegar ao hospital de Nova Iguaçu, da posse, o Eric faleceu nos meus braços. E ali foi o marco de tudo. Tristeza. Teu primeiro filho? Meu primeiro filho. Eu me vi numa situação de perda do meu primeiro filho. Levantei ele para o alto, foi um instinto. Eu levantei ele para o alto no carro, encostei ele no teto do carro, o corpo dele já desfalecido, e falei para Deus, Deus, toma meu Isaac. Toma meu filho nas tuas mãos. Eu não sei se eu vou suportar ficar sem ele, mas tu me ajuda. Se tu quer levar, ele é teu. Toma ele, ele é teu. Falei isso. E desci o corpo dele, ainda sem vida, e eu percebi que ele soluçou. Quando ele soluçou, começamos a fazer a respiração boca a boca. Isso. Voltou a esperança. E ali meu coração, em meio a todo o desespero, meu coração ainda descansava. Meu coração ficou descansado naquele momento, porque eu vi a ação de Deus na vida dele. Vocês mantendo ele assim, vivo com aquela respiração? Com aquela respiração, até chegar no hospital. Ao chegar no hospital, nos deparamos com o pai dele, Adonias, né? Meu marido na mesa, com a cabeça toda aberta, com afundamento, já estava lúcido, e os médicos fizeram só uma coisa, colocaram todos para fora e só ficaram com o Eric. Eu presenciei a morte de algumas pessoas chegando e eles não abriam. Né? Você percebeu que o fato deles quererem focar no Eric é porque era sério mesmo? Era sério. E aí fizeram, né, traqueostomia, drenaram os 2 pulmões, teve hemotórax no pulmão, pneumotórax no outro. E o que aconteceu? O Eric acabou sendo levado para o Hospital da Marinha, junto com Adonias, e ficou lá na UTI, no CTI, e eu fui acompanhando tudo isso, até ele obter a alta com 17 dias. Foi até um período para a seriedade do acidente? Sim, porque eles mesmos falaram isso, ele é um milagre. Que coisa. Ele era um milagre. E você disse que depois que ele ficou bom, você estava lá com ele no hospital e você procurava não falar do acidente para não traumatizá-lo, para não fazer desse momento assim uma coisa que ficasse marcada na vida dele, né? Para não traumatizar. Com 3 aninhos, né? Com 3 aninhos. Quando foi tentado tirar a traqueostomia dele, ele falou que tinha visto Jesus. Que coisa, que gracinha. Quando a gente treinou para ver como é que estava a voz dele, ele falou que tinha visto Jesus. Eu falei, como você viu Jesus? Ele falou assim, o carro bateu no meu pai. Lembrou.
o carro bateu... Com 3 nele. anos, é 2 anos e impressionante. 9 meses. Aí ele falou, o carro bateu no meu pai e em mim, nós fomos para o céu, lá estava Jesus e eu ia ficar com ele. Mas o meu pai me puxou. E todo mundo falou que a queda foi assim. Eles subiram com as mãos dadas e desceram com as mãos dadas. Coisa. Né? E aí eu falei, mas você viu Jesus? Ninguém vê Jesus. Achando que é coisa de criança, De criança, né? Mas assim, incrível ele falar aquilo. Aí ele falou, não, eu vi Jesus. Eu falei, e o rosto dele era como? Ele falou assim, não deu para ver, era uma luz. Mas que era ele, era. Que gracinha, né? Foi um milagre, realmente. Foi um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. Agora, essa declaração dele gerou um impacto na tua vida e na vida do teu marido. Sim, porque nós Esse tivemos uma testemunho responsabilidade muito grande. Como é que eu vou criar esse Como menino? é que eu vou criar ele? Se ele é de Deus, eu dei para Deus. Como é que eu vou criar? Aí foi assim, foi constante e permanente a busca de criar ele no caminho do Senhor e fazer ele entender... E os irmãos também. Também. E fazer eles entenderem que quem era o dono da vida deles era o Senhor. Eu achei muito legal, você me disse que o seu marido é psicólogo, né? Você é fonoaudiólogo, que vocês procuraram sempre ter muito diálogo com eles. Sim. Vocês instituíram na família uma reunião. Dia da reunião para abrir o coração. Abrir o coração. O que falar que de tá coisas te boas. o que está te alegrando. Então, toda semana vocês tinham esse momento de conversar, não é? É. E isso é tão importante. O fato de isso foi importante para nós. 3 moços, né, hoje em dia, né, na nossa sociedade, tão desagregada, você ter esses 3 moços, tudo na faixa dos 29 aos 21, servindo a Deus, não é? O Eric já casou. O Eric casou. Hoje é engenheiro de petróleo nos Estados Unidos. Isso. Então, você ter os teus 3 filhos seguindo o Senhor Jesus com uma vida íntegra. Não tem preço. Isso foi uma grande bênção que Deus deu a vocês. É verdade. Agora, fruto da bênção de Deus, mas também fruto dessa determinação que vocês tiveram. Sim, a gente tomou isso como uma responsabilidade vital para a nossa vida, para o nosso casamento e para a vida deles também. E isso aproximou eles de Cristo, eles participando dos encontros, dos retiros da igreja. O cuidado que foi de muito onde eles importante. iam, e não é? Tudo monitorado. Cuidar de onde esses rapazes estão indo, com quem estão se relacionando. Isso. Eu preciso tomar As conta reuniões, do Eric, porque o Eric é de Deus, é de Jesus. Isso. Não só é o Eric, mas o Éder e o Ramon, a gente tomou essa responsabilidade para nós. Agora, você sabe de uma coisa, Sônia? Todos os pais deveriam ter essa profunda responsabilidade, porque os nossos filhos são dádivas de Deus para nós. São herança do Senhor. Deus nos dá os filhos. Então, a gente precisa ter esse compromisso de realmente exercer essa supervisão, essa tarefa que Deus nos deu para que eles cresçam homens e mulheres íntegros, de caráter, gente temente a Deus. A gente Isso fica é um muito exemplo. Feliz, a gente ficou muito feliz de ver o resultado disso. A gente passa isso na escola dominical, a gente passa isso nas palestras que nós damos, para poder passar isso... Envolvimento de pais com filhos. Com filhos. Fundamental. Fundamental, prioridade. É verdade. Muito obrigado, Sônia, pela tua presença aqui. Também. Que Deus continue a abençoar o seu ministério de Amém. palestrante para a família, não é? E a tua família também. Amém, amém. Muito obrigada. E você, meu amigo telespectador, não desligue o programa aí, quer dizer, não mude de canal. O programa ainda tem muitas bênçãos para vocês. Ainda vamos falar mais sobre Jesus, esse Senhor maravilhoso que nos orienta como conduzir nossa família. Se você está precisando de orientação, como conduzir sua família, a educação dos seus filhos, procure uma igreja evangélica. Venha estar conosco. Nossa igreja tem estudo bíblico em todas as idades, palestras para casais, para famílias, para que você possa construir um lar pautado pelos princípios de Jesus Cristo. Mas você também está vendo aí um telefone. Temos um grupo de voluntários aqui para atendê-lo com muito carinho, para conversar, orar com você. Mas fique ligado e escute uma palavra ainda abençoadora. Olá, amigos. Deus abençoe você. É uma alegria poder compartilhar uma porção das Escrituras Sagradas
com você nesta manhã. Eu gostaria de falar sobre um alerta dado pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra e que nós precisamos ficar muito atentos. E que diz assim, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Essas coisas vos escrevo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acredito que se nós pudéssemos escolher não passar por certas aflições da vida, todos nós escolheríamos essa alternativa. No entanto, essa oportunidade não nos é dada na grande maioria das vezes, ou seja, nós passamos pelas aflições da vida, passamos pelas intempéries, pelas dificuldades, pelas lutas, e é interessante que as aflições, de um modo geral, quando falamos delas, nós associamos a perdas, a frustrações, a dificuldades, a planos que fazemos e que não se concretizam. E então as aflições geram essas consequências no coração, na alma, na expectativa que criamos em torno da vida. Mas eu acredito que a grande questão não está em passar pelas aflições, está sim no que as aflições produzem em você. Para mim essa é a questão. Quais os desdobramentos que as aflições têm produzido na sua vida? Algumas pessoas permitem que as aflições gerem revolta, amarguras, indignação com pessoas. Existem outros que insistem em responsabilizar terceiros por causa das suas aflições. Esse é um dos efeitos que ela pode gerar. Mas o outro é que as aflições podem ser pedagógicas da nossa vida, ou seja, elas nos ensinam. As aflições podem trazer muitas lições preciosas para nós. De um modo geral, nós amadurecemos nas aflições, crescemos enquanto pessoa, enquanto pais, profissionais e assim por diante, quando nós passamos pelas aflições. E eu gostaria de compartilhar com você algumas lições, alguns valores preciosos que as aflições podem trazer para nós. O primeiro deles é que as aflições, nós precisamos entender que elas fazem parte dos processos da vida. A vida é feita de processos. As conquistas que temos são feitas de processos. Na grande maioria das vezes, só há segurança, eu diria, estabilidade nas conquistas, na medida em que passamos por etapas e processos até alcançá-las. De maneira que, quando isso não acontece conosco, não gera amadurecimento, não gera crescimento, não gera firmeza nas nossas conquistas. De modo que as aflições contribuem para isso. Não é? Fazem parte dos processos. Todos passam por aflições. Há pessoas que passam por certas aflições que o dinheiro não pode livrá-los, que a capacidade profissional não tem essa condição. Portanto, essa é a primeira lição que a gente extrai quando nós passamos por aflição. A primeira reflexão está aqui, faz parte dos processos da vida. A segunda é que nós precisamos enfrentar as aflições com as memórias de superações que tivemos lá no nosso passado. Isso mesmo. Você se lembra quando você passou por dificuldades e você pensou, eu não vou conseguir. Não vou conseguir superar esse problema financeiro, não vou conseguir superar essa dificuldade no casamento, na família, esse problema na minha vida profissional, não vou conseguir. No entanto, para surpresa até tua mesmo, você superou, você conseguiu, você ultrapassou, você venceu, você amadureceu, como eu falei há pouco, de maneira que as aflições nos dão essa oportunidade. Nós precisamos lembrar que da mesma forma que superamos
dificuldades, em outras situações, vencemos e prosseguimos, você também vai conseguir superar essa dificuldade que você está enfrentando hoje. Há uma terceira reflexão ou lição que nós precisamos estar atento nas aflições. É que ao passarmos por ela, nós precisamos passar com bom ânimo. Foi a palavra que Jesus nos deixou. Ele nos assegurou que passaríamos pelas aflições, mas nos deu um estímulo, dizendo para nós: tenha bom ânimo, você vai conseguir vencer. Você não pode passar, ou pelo menos não deve passar pelas aflições desanimado. Sabe-se que uma das piores coisas que um ser humano pode enfrentar ou viver é um estado de desânimo. É interessante que o desânimo é diferente da desesperança. Porque na desesperança, o indivíduo torna-se proativo. O indivíduo torna-se alguém que vai à luta, que busca alternativas, que não fica parado. O desesperado não fica quieto, o desesperado sai à luta para resolver o seu problema. Mas o desanimado ou desesperançado é alguém que se encolhe, alguém que entra para o casulo, para a caverna e muitas vezes sente vontade até mesmo de morrer. Uma pessoa desanimada é facilmente passível de ficar deprimida, de ficar angustiada, e uma pessoa nesse estado dificilmente conseguirá sobreviver às aflições da sua vida. Portanto, eu quero estimular você que está passando por alguma aflição a não perder o ânimo. A palavra de Jesus é muito clara, enfática e muito estimulante para nós. Não perca o ânimo. E eu gostaria de encorajar você nesta manhã, nesse sentido, a levantar a sua cabeça, olhar para o alto e entender que há um Deus que te ajuda, que te sustenta, há um Deus que te capacita, te fortalece, que te enche de graça e renova as suas forças, de maneira que você terá condições em Cristo de enfrentar essas aflições que você está passando. Mas uma outra lição que nós precisamos extrair das aflições é a necessidade de fazermos um autoexame. Isso mesmo. Nada impede que, ao passarmos pelas aflições da vida, façamos um autoexame. Por quê? Porque pode ser que as aflições sejam por circunstâncias aleatórias à sua vontade. É verdade. Há problemas que passamos, que enfrentamos e que não conseguimos evitar, não contribuímos para que ele acontecesse. Mas nós não podemos negar que há outras situações, há outras aflições que acontecem como fruto de uma semeadura errada, fruto de uma decisão errada, de um comportamento, de uma postura errada. E por conta disso, o indivíduo passa por certas aflições. Por isso é muito interessante que você, ao viver certas coisas em sua vida, você olhe para si mesmo, examine-se a si mesmo e reflita sobre a possibilidade ou não de estar enfrentando isso por conta de alguma decisão. Isso é muito importante para nós. E uma última coisa que eu quero deixar para você nesta manhã, que quem sabe esteja vivendo um momento de aflição, um período de dificuldade, é que nós precisamos ter uma perspectiva, quando passamos pelas aflições, que elas tenham um fim proveitoso. Eu acho lindo nós encararmos as aflições com essa perspectiva. Eu sei, eu creio que de alguma forma esse momento, essa fase, essa etapa da vida que eu estou enfrentando vai produzir desdobramentos abençoadores para a minha vida. Pelo menos a Bíblia Sagrada nos
alerta sobre isso, nos encoraja sobre isso, quando diz assim: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Interessante o texto, que o que coopera para o bem não é um fato isolado, é o conjunto da obra. Uma vez que você olha o fato isolado em si, pode ser que isso seja desanimador, isso seja desestimulante. Mas se você consegue abrir o teu foco e perceber o conjunto da obra, você vai chegar à conclusão que isso contribuiu para o seu bem. Por mais que você não entenda no momento, que você não aceite no momento, mas eu creio que o meu Deus, que o nosso Deus, é um Deus de propósitos. E o que Ele permite acontecer na nossa vida, Ele o faz porque há sempre um propósito maravilhoso para nós. Por isso, meu querido, não fique desanimado, não entenda que Deus deixou de amá-lo porque você está vivendo esta aflição. Não associe isso a uma distância de Deus ou abandono de Deus. Isso não é verdade. Ele nos ama e, independente do que estejamos vivendo, passando, enfrentando, chorando, sorrindo, nos alegrando, enfrentando vitórias ou até mesmo derrotas, nós não podemos nos esquecer que Deus nos ama e o amor de Deus está acima das circunstâncias que nós enfrentamos. A despeito delas, nós precisamos sempre aquecer essa verdade no coração, a de que o Senhor está comigo, o Senhor me sustenta, o Senhor me encoraja, me guia. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o nosso Senhor e Ele não nos desampara. Portanto, que nesta manhã você reflita sobre esta palavra, que de alguma forma essa palavra venha de encontro à tua necessidade. Que de alguma maneira, se não hoje, mas em algum momento em que você entender que é necessário, medite nela, porque ela fará diferença na sua vida e na sua casa e na sua trajetória. Eu gostaria de fazer uma breve oração por você nesta manhã, desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você está vendo aí os nossos telefones, entre em contato conosco, há uma equipe que atende esses telefones com muito carinho e eles vão orar por você, trazer uma palavra por você, mesmo ao telefone. Portanto, ligue para nós, ok? Vamos orar juntos então? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela linda oportunidade de trazermos uma palavra bíblica a esse telespectador querido que nos assiste nesta manhã. Rogamos, Senhor, que a tua bênção o envolva a sua família. Nós te pedimos que aquele que está passando por aflições, que a tua graça possa cobri-lo, envolvê-lo, sustentá-lo. Jesus, que o desânimo, a falta de perspectiva, que essas coisas sejam substituídas, Senhor, por confiança em Ti e na Tua fidelidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Deus te abençoe.